Viajantes Bem-Vividas. Morar em outro país é algo que fascina muitas pessoas e em nosso imaginário tudo parece perfeito. Mas será que tudo funciona tão bem? E é sempre melhor do que o país onde vivemos? Mudar de cidade, de país, é algo desafiador, mas pode proporcionar experiências ricas e trazer muitos aprendizados. Quando eu sei que alguém está morando fora do Brasil, fico muito curiosa para saber como é de verdade o dia a dia, quais são os desafios e os ganhos. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viaja. E eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Já morei em Curitiba, em Foz do Iguaçu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, já rodei, hein? E estou há 35 anos em Brasília. Embora, se Deus quiser, muito em breve estarei com o pé no mundo. Para me preparar, há 1 ano e meio, eu venho testando o modelo de nômade digital, para então poder sair mundo afora viajando, mas dando continuidade ao trabalho de blogueira e também de podcaster agora, né? Morar no exterior é também um desejo, mas eu não sei se isso vai acontecer. Vamos deixar a vida rolar. E nesse cenário, hoje nós temos o prazer de conversar com o Rui Tavares, brasileiro, médico aposentado e que colocou em prática mudar de país e viajar muito. O Rui saiu do Brasil e hoje mora em Perugia, capital da Úmbria, na Itália. Olá, Rui! Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas. Comece logo se apresentando para nossas ouvintes. Conta aí, quem é você? Além do que eu já falei, né? Lilian e Silvia, nossa, agradeço demais o convite. Faço uma saudação italiana. Ciao a tutti. Como já foi informado, meu nome é Rui. Eu nasci em Guaraçaí, uma cidade muito pequenininha do interior de São Paulo, e depois minha família mudou-se para Penápolis, também no interior de São Paulo. Sou muito agradecido a essa cidade de Penápolis, porque lá pude fazer um bom curso científico que me permitiu ser aprovado no vestibular da Universidade de Brasília. Lá me formei em 1975 e fiz 2 anos de especialização também na Universidade de Brasília. Morei em Brasília durante 43 anos, onde exerci minha profissão. Tenho 4 filhos, 2 netos e estou aposentado desde 2011, depois de exercer 36 anos de atividade profissional. Escrevi um livro também de orientação para pais, que eu lancei em 2009. Ai, que bonita a sua trajetória. Pediatra sempre é uma pessoa muito sensível. Viajar, né, é algo que faz parte da sua vida desde que idade, Rui? Conta pra gente como é que foi a sua história de viajante. Olha, eu sou originário de uma família muito simples. Meus pais não tinham condições de planejar viagem de turismo, nem tirar férias, né? Mas eu sempre fui muito atraído e muito curioso. Sempre gostei muito de ler, sou um leitor compulsivo. E eu lia nas revistas, naquela época, O Cruzeiro, Manchete, né? Que saíam reportagens até da própria construção de Brasília, na época que eu estava começando a aprender a ler. E aquilo me deixava muito curioso. Mas a minha trajetória de viagem, ela começou quando eu comecei a jogar basquete ainda adolescente. As próprias viagens que se fazia nas cidades próximas, que já me deixava muito feliz. Após ter entrado na universidade, eu comecei a testar também viajar de carona. Naquela época não era tão perigoso, né? Não tinha tanta violência. Foi daí que eu fui de Brasília ao Rio de Janeiro, em 1971, com 19 anos, e conheci o mar, né, do Rio de Janeiro, primeiro até do que o mar de São Paulo. E também viajava usando barraca, acampando, que era da minha irmã e do meu cunhado, que moravam em Brasília. Eles me colocaram como dependente deles no Camping Clube do Brasil, que era uma rede de campings que existia no Brasil, né? E foi aí que foi o meu início de viagem, né? Após eu já ter me casado, já trabalhando, então eu comprei trailer, depois eu viajei muitos anos de motorhome, tive mais de 10 anos de motorhome, carregava a família, os filhos, para a praia, para todo lugar nesse motorhome. Muito legal, Rui. Muitíssimo legal, hein? Nossa, que trajetória. Olha, tem tudo a
ver com um episódio que nós fizemos recente, né? Com a família da Gleides e do Carlos, que também viajaram de motorhome, né? Você vê como que isso marca a família. E eu quero destacar aqui que o Rui foi também pediatra das minhas filhas e por muitas vezes ele me salvou daquele sufoco de menino tá doente e a gente não saber o que é, né? Excelente profissional. Mas vamos lá, retomando nossa história de viagem. Você mora na Itália desde que ano, Rui? Sua mudança foi fruto de um sonho? Ou foi um projeto de vida? Ou questão familiar? O que te levou a ir morar na Itália? O meu avô, avô materno, ele imigrou para o Brasil, ele nasceu na Sicília, né? Então, eu obtive a minha cidadania italiana em 2006. Ainda não tinha um projeto concreto de viagem, de mudança nessa época, mas já queria ter essa regalia, né, vamos dizer assim, para me facilitar. Eu mudei para a Itália em 2018 e fui primeiro morar na Sicília, na cidade onde meu avô nasceu, que é um pequeno borgo, como eles chamam aqui, que tem 600 habitantes. Fica sobre uma colina, a 450 metros de altura, chama-se Mota Camastra. E morei lá durante um ano. Foi uma experiência fantástica, o que me facilitou um pouco também por ser uma cidade pequena, né? Foi como se eu tivesse voltado a viver lá em Guaraçaí, né? Aquele relacionamento muito próximo com as pessoas. Depois de um ano, já tendo conhecido bem a Sicília, eu mudei aqui para Perugia, né? Que estou aqui há 2 anos e meio, aproximadamente. Rui, meu sonho é morar na Sicília, viu? Pelo menos passar lá uns 3 meses. Tenho paixão pela Sicília. Depois vou pegar as dicas com você. Agora me conta pra gente, né? Por que você escolheu a Itália? E assim, por que motivos você definiu a cidade de Perugia como seu novo lar? Bom, como eu tinha dito antes, a minha escolha pela Itália, além de toda a afeição que eu tenho pelo país, que é um verdadeiro museu a céu aberto, a Itália, é porque eu já tinha cidadania italiana desde 2006 e isso me facilitou muito para eu regularizar minha situação aqui, né? Então, eu escolhi Perugia depois de ter morado um ano na Sicília, porque Perugia é uma cidade no centro do país, no centro da Itália, com boa conexão de estrada, com boa conexão de ferrovia, e eu estou a 180 quilômetros do Mar Adriático, a 180 quilômetros do Mar Mediterrâneo. A 2 horas de trem eu estou no aeroporto em Roma, a 2 horas de trem eu estou em Firenze, Florença, né? Então é uma cidade com uma conexão muito boa de transporte, tem uma boa atividade cultural, porque aqui tem 3 grandes universidades, porque a maior universidade de estudantes estrangeiros fica aqui em Perugia, a maior da Itália, e tem, além disso, uma outra grande universidade que tem todos os cursos e, por conta dessa quantidade universitária, tem muita atividade cultural na cidade. E é uma cidade com muito verde, com uma qualidade de vida muito boa e não é muito cara, relativamente barata para se viver aqui. Boa para a gente incluir no roteiro, né? Muito legal, Rui, bem estratégico, né? Você ter escolhido aí um centro que te dá facilidade de deslocamento para vários lugares da própria Itália e também bastante localizado ali para outros países da Europa. Muito legal. E a cidade deve ser muito lindinha mesmo, pelo que você fala. Mas e me diga aí, para você fazer essa mudança, como que você se organizou? Você precisou fazer algum tipo de preparação para sair do Brasil e ir para a Itália? Quer dizer, você estava recém-aposentado, foi um pouquinho depois? O que você se preparou? Como que você se preparou? Olha, quando eu decidi que eu queria me aposentar, em 2009, 2 anos antes de eu me aposentar. Então, eu já comecei a fazer todo um preparo para isso acontecer. Eu ainda estava em atividade profissional, eu tinha um emprego de meio expediente, que era do governo, do Ministério da Saúde, e tinha a outra metade do dia que eu trabalhava no consultório, que era o meu maior ganho. Portanto, quando eu me aposentasse, eu ficaria sem essa renda do consultório. Então, a primeira providência que eu fiz
foi passar a viver nesses 2 últimos anos, antes de me aposentar, com a renda do salário que eu teria como aposentadoria fixa. Aprender a viver com aquela quantidade de dinheiro. Então, eu vendi a minha casa que eu morava, que já não estava mais com os filhos comigo, eu estava divorciado, os filhos moraram comigo durante algum tempo, mas já tinham ido cuidar da vida deles. Eu vendi essa casa, que era uma casa maior, e mudei para uma kitnet. 30 metros quadrados, que seria mais ou menos o espaço que eu teria em torno disso quando eu estivesse morando em outro país. A partir desse momento, em 2009, eu não peguei mais o dinheiro do consultório. Depositei numa conta separada, coloquei 2 pessoas mais jovens para trabalhar comigo junto no consultório, passei o consultório para elas quando eu aposentei e fiquei 2 anos vivendo com essa renda que eu teria depois de aposentado. Passei a gerenciar toda a minha vida, desde o cuidado com a roupa, a minha alimentação, a minha limpeza do local onde eu vivia. Eu não tinha mais a empregada que eu tinha, minha auxiliar, que cuidava dessa parte da minha casa, para eu poder aprender a viver sozinho. Então, esse treinamento eu coloquei em prática quando eu fui viver em Londres, já aposentado em 2012. Eu fiquei 6 meses, 4 meses e meio em Londres, também para melhorar meu inglês, e mais 1 mês e meio viajando pela Europa. Foi aí que eu conheci a Irlanda, Escócia, fui para a Áustria e a República Tcheca, e conheci a Noruega, enfim, para fazer um teste prático de como que eu me sentia ficando fora desse recinto que era o meu lugar de segurança. Nossa, que interessante. É importante mesmo ter essa preparação, né? Essa fase de transição, né? Você acha, Rui, que tem idade ideal para mudar de país? Quantos anos que você tinha quando você se mudou para a Itália? Você acha que foi difícil essa mudança e teve alguma relação com a questão da idade? Olha, eu mudei para a Itália em 2018, eu tinha 66 anos. Eu não vejo a idade como um fator limitante, mas as condições de saúde da pessoa, sim. Porque se a pessoa tem uma doença crônica qualquer, ou ela tem uma limitação, ela tem que ter um preparo próprio para viver com isso fora do local onde ela está habituada. Mas a idade, ao contrário, ela traz junto uma experiência de vida e que nos dá mais tranquilidade, em geral, para lidar com os problemas que poderiam acontecer, né? No meu caso, eu tinha a vantagem de ter a cidadania italiana, eu cheguei legalizado na Itália, eu não precisava arrumar emprego, porque eu tinha minha renda no Brasil, né? E eu tinha meios de alugar um local para eu morar. Então, isso tudo me facilitou muito, né? As dificuldades de se regularizar estando aqui na Itália, por exemplo, o primeiro documento que você tem que tirar aqui na Itália é o que é equivalente ao CPF do Brasil. Então, é o Codice Fiscale, né? Para você abrir conta em banco, para você tirar os seus documentos que você vai usar aqui tendo a cidadania, a carteira de identidade, a carteira sanitária, a terceira sanitária, né? Que te dá assistência médica. Então, por exemplo, quando eu viajava para o exterior, eu sempre faço, porque é obrigatório, um seguro de saúde. Mas agora, como estou morando aqui, eu não preciso mais ter esse seguro de saúde. Eu tenho a carteira de saúde aqui da Itália. Eu uso o serviço de assistência, que é o seguro, que é a assistência que todo mundo tem, né? Se eu precisar de um hospital, tudo, o governo da Itália me dá essa assistência, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a idade não tem nada que possa contar como coisa desfavorável à mudança. Muito interessante, Rui. Realmente, a gente tem que destacar a importância de, enquanto a gente está no processo laboral, né, se programar para a aposentadoria, né? E já prever aqueles sonhos. Uma das coisas que a gente ouve, né, das pessoas que envelhecem é que não se estruturaram financeiramente. E foi muito interessante que você fez esse teste de viver com menos para poder acostumar, não só com menos dinheiro, com menos espaço e menos estrutura. Isso é um bom aprendizado para nós, né, que estamos envelhecendo aí, que queremos sair do país. Muito interessante.
uma coisa interessante é porque às vezes as pessoas ficam com medo de sair, porque as pessoas também, quando programam uma viagem de turismo, às vezes eles programam uma despesa muito grande, porque eles vão ficar em hotéis do sonho, vão comer em restaurantes dispendiosos, né? Quando você está vivendo aqui como morador, você já não tem essa despesa tão grande, porque você passa a viver uma vida de uma pessoa normal, vamos dizer assim. Você não é um turista mais, você vai comprar comida no supermercado. E nesse aspecto, agora eu digo para os homens, né, que são mais limitados em geral, não todos, em lidar com fazer alimentação, de cuidar da sua roupa, de cuidar da sua saúde, né, que os homens em geral são mais negligentes, muito mais negligentes do que as mulheres, né? Então é importante fazer os exames preventivos todos para detectar se tem qualquer tipo de problema, revisão de dentes para não ter um problema de dentes, a não ser que seja um acidente, né? Mas não deixar descuidado isso que poderia trazer problema fora do teu lugar habitual, né? E lidar também com o desapego, que é deixar aquelas coisas que às vezes a gente nem usa, mas que aprisiona a gente no local onde a gente viveu. E a gente tem que se desapegar disso, que não tem como carregar tudo. Nós temos que viver uma nova vida. Quando eu me aposentei, eu fiz uma carta, um e-mail, né, para os clientes me despedindo. Eles já sabiam que eu ia me aposentar. E eu disse no final desse e-mail que eu ia ser calouro de uma nova vida, né? Porque tudo é um grande aprendizado, né? Incorporar até as experiências, às vezes negativas, como um enriquecimento dessa experiência. Muito interessante. Ótimo aprendizado. Agora, diz pra gente, que mudanças o morar na Itália trouxe para o seu estilo de vida, né? Quando a gente pensa, era médico, tinha uma família, uma casa grande, tinha trabalho. O que mudou no teu estilo de vida aí? Olha, não foi propriamente a mudança da Itália. Quando eu decidi me aposentar, eu já sabia que aquela atividade profissional, em que o telefone toca o tempo inteiro, em que você encontra as pessoas, aquilo iria mudar. Então eu tinha que me preparar, não por uma solidão, mas para um momento de vida em que iria ficar mais quieta a minha vida. A solicitação iria diminuir. Então, quando eu fui para Londres, o primeiro impacto que a gente tem é a questão da segurança, né? Você viver num país que você não vive amedrontado, com medo de que em cada esquina você pode sofrer um assalto, né? Você ficar surpreso de encontrar muitas mulheres caminhando sozinha de noite no Hyde Park, ou caminhando no parque que eu tenho aqui ao lado de casa em Perugia, as mulheres caminhando sozinhas, né? Então essa questão da segurança é muito impactante, né? A outra coisa foi quando eu cheguei na Sicília, porque era uma cidade muito pequena e eu via coisas que eu vivi na minha infância, que eram as pessoas deixando a porta aberta da casa, a chave no contato do carro, né? Deixar o carro funcionando na porta de algum estabelecimento comercial, entrar para fazer compra e deixar o carro lá com a porta aberta, né? Então, não que não tenha risco, existe, mas é muito menor, é infinitamente menor. E o risco de você sofrer uma violência com uma arma é praticamente zero aqui, né? Então, isso foi uma mudança muito grande. Como eu já estava preparado para cuidar da minha vida e de tudo aquilo que envolve, né, de roupa, de comida, de organizar minhas viagens que eu já fazia, então isso não mudou muita coisa, não. É bem tranquilo. Rui, qual é o seu estilo de viajante? Como é que você costuma fazer suas viagens? Porque você está falando já num estilo de vida que você tem, que é um estilo mais simples, mais light. Mas como é que é em termos de viagem? Olha, eu gosto de turismo slow. Eu gosto de ir para os locais com tempo suficiente. Fotografia é o meu hobby, né? Eu tenho mais de 40 mil fotografias desses anos de viagem e eu não posso estar numa excursão com tempo cronometrado, né? Eu já fiz excursão, mas não é o meu tipo de viagem. Então, por exemplo, eu fiquei um mês em Malta. As pessoas ficam lá 2 dias, conhecem Valetta, que é a capital, e diz que conhece Malta.
Malta. Eu fiquei lá um mês para conhecer detalhadamente, né? Eu já fui 6 vezes à Austrália, que a Austrália é um país continental. Então, cada vez que eu fui, eu conheci uma região diferente, para conhecer um pouco melhor, para assimilar o modo de vida das pessoas, para comer nos restaurantes onde os habitantes locais comem, descobrir aqueles locais que são únicos em cada lugar. Isso que é o que me dá mais prazer. E eu não faço questão de ir para locais sofisticados. Por quê? Um hotel sofisticado ele vai custar muito caro e eu não vou poder usar aquilo tudo que ele tem de atributos, porque eu durmo tendo uma cama limpa, um banheiro limpo, eu estou feliz da vida. A minha prioridade é ter acesso a transporte público fácil, a estar perto de algum local que eu preciso mais, por exemplo, ou aeroporto, ou estação ferroviária, ou se eu viajo de carro, que o hotel tenha estacionamento próprio. Então, essas são as minhas prioridades. Mas eu gosto de um turismo lento, para eu conhecer com mais detalhe. Parece que essa coisa do turismo lento vem com a idade mesmo, né? Eu me lembro da minha primeira viagem, que eu conheci acho que 20, 30 países na primeira viagem, porque eu queria conhecer tudo da Europa e no final já não suportava mais. E quando a gente começa a envelhecer, parece que a gente não tem mais essa angústia, né? A gente quer aprofundar, né? E eu acho que essa atitude faz toda a diferença no viajar, né? Com certeza a gente aprende do lugar e não só passa por ele, né? É muito legal isso. Isso eu acho que é uma coisa que vem com a idade mesmo. E como que você vê a questão viagem e a vida na Europa? Você já falou um pouquinho da segurança que você sentiu, mas assim, estando na Europa, como que você vê o estar na Europa e viajar? Olha, a primeira dificuldade, lógico, é a questão do câmbio, né? A desvalorização do real, né? Isso cria uma grande limitação para muita gente, porque o ganho da gente é em real e essa flutuação do câmbio cria uma insegurança, né? Uma instabilidade. A Europa como um todo, não é só a Itália, está passando por muita dificuldade, né? Agora, então, com a guerra, mais ainda, né? A guerra da Ucrânia. A entrada em grande quantidade de imigrantes, né? Principalmente na Itália, está criando uma situação também de uma certa instabilidade, porque tem que acolher essas pessoas, porque eles também estão vindo de áreas de conflito, de violência, né? Eles têm que ser acolhidos. Mas isso cria uma dificuldade extra, né, para cada país, né? E há também uma sobrecarga no sistema de saúde, no transporte, né? E isso cria uma certa dificuldade. Mas ainda a gente tem uma ótima qualidade de vida aqui, né? A atividade cultural é muito incentivada, né? É uma coisa que a gente vê muito aqui agora, retomando a atividade com a pandemia já mais tranquila, voltando as crianças a visitar os museus. A gente vê grupos de crianças com os professores, né? Visitando museus. Isso é uma coisa muito habitual aqui. No parque, aqui perto de casa, eu vejo os professores mostrando a utilidade da coleta seletiva do lixo para as crianças ali na prática, encenando cenas de circo, né, para ensinar a coleta seletiva. É muito interessante isso, é muito enriquecedor a gente viver essa experiência. A multietnicidade, né, você poder conviver com gente de muitas origens, né, isso é muito enriquecedor. Minha curiosidade fica muito instigada com isso, né, e estou tendo a oportunidade de aprender mais um idioma, que é o italiano, né. Uma experiência realmente muito interessante, mas eu acho que é porque ele tem esse olhar sensível, né? Para poder olhar para essas dificuldades sempre como uma oportunidade, não é? De crescimento, de aprendizagem. Esse olhar dele faz a diferença, né? Olha só, Rui, o que eu queria saber. A idade contribuiu para a sua experiência de viajar? Eu acho que sim, porque pelo que você já contou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais como, que eu tenho a impressão que não é só a questão da idade para você. Eu acho que junta o seu olhar, a sua sensibilidade com a idade. De que maneira que tem contribuído para essa experiência de viajar? Olha, Lília, eu já tinha uma certa prática de organizar a viagem, porque, como eu disse anteriormente, eu viajei durante muitos anos com os meus filhos e com a minha ex-esposa
usando trailer, usando motorhome. Isso exige um planejamento, né? Onde você vai parar, porque Brasília é uma cidade que está muito longe de todas as praias, e o caminho da gente em férias era sempre querer ir para a praia. Então, onde que a gente iria parar para dormir no trajeto, né? Para não fazer uma viagem muito longa e cansativa? Aonde que a gente iria parar esse equipamento? Em que camping a gente iria parar? Que infraestrutura tinha no local, né? O que a gente tem que levar de equipamento, de reserva, de alimento, né? Tudo isso é um planejamento estratégico que é muito importante para dar segurança, né? Então, isso eu já tinha de prática. E a idade faz com que a gente fique mais tranquilo, né? Mais seguro com aquilo que a gente já adquiriu e também mais calmo no momento que você tem algum tipo de dificuldade, que você sabe que aquilo vai ser solucionado de alguma maneira. Você tem que arrumar um modo de solucionar aquilo e não adianta ficar desesperado, né? Então, a idade nesse aspecto contribui muito. É verdade. Me diz então, se nessas suas andanças aí, nas viagens já programadas, né, você se relaciona com pessoas de diferentes idades ou é muito difícil esse contato? Você fica mais isolado ou fica mais com pessoas da sua faixa etária? Ou se existe essa troca? Olha, pela minha atividade profissional, eu já estava habituado a me relacionar com pessoas de todas as idades, fundamentalmente com pessoas mais jovens, porque são os pais mais jovens que são os maiores frequentadores do consultório de pediatria. Então, eu já tinha essa facilidade, desde o vocabulário que você tem que usar, né? Não, vamos dizer assim, não querer ser o dono da verdade, né? Muito pelo contrário, a gente tem muito que aprender com eles e escutar. Isso que é fundamental, né? É isso que eu acho que é a arte da gente se comunicar. É saber escutar, né? Talvez até mais do que falar. E eu tenho muita facilidade, eu me relaciono com todas as pessoas, com todas as idades, mas seguramente eu tenho muito mais facilidade de comunicação com as mulheres pelo fato de eu ter trabalhado tanto tempo com mães, né, do que com homens, né? Então é interessante isso, porque foi uma característica da minha profissão e que hoje continua eu tendo mais facilidade de me comunicar com as mulheres. É interessante isso. Você acha que morar na Itália traz uma possibilidade de você viajar com mais frequência? Você encontra mais facilidade para viajar por aí? Nossa, Lili, aqui é muito fácil de viajar, porque, veja bem, o custo das passagens aéreas aqui é infinitamente menor do que no Brasil. Eu vou agora, dia 23 de abril, viajar para Londres. Perugia, Londres, são 2 horas e meia de voo. É alguma coisa como viajar de Vitória, onde eu morei um tempo, para São Paulo. Talvez até mais longe do que isso. 100 euros uma passagem, né? É muito barato. Esses dias eu fui de trem encontrar meu filho em Milão, né? São 4 horas de trem daqui a Milão. Custa em torno de 80 euros, né? Então isso favorece muito, porque o tamanho dos países são pequenos, né? E isso favorece muito o deslocamento da gente. Eu tenho até evitado em algumas viagens de viajar de carro, porque todas essas cidades antigas, elas têm uma área de zona de tráfego limitado no centro da cidade, onde você não pode entrar de carro, né? Tem multa. E eu indo de trem, me favorece o deslocamento lá dentro, porque eu não tenho que ficar pagando estacionamento, né? E isso favorece demais. E como eu tinha dito anteriormente, Perugia tem uma ligação de rodovia, de ferrovia, e está muito perto de todos os locais que, por enquanto, estão me interessando aqui. E isso favorece muito eu viajar. Eu também adoro andar de trem na Europa. Muito legal. Esse deslocamento na Europa é muito fácil, né? Tudo é muito próximo. Muito bom. E quais as vantagens que você vê, Rui, e também as desvantagens, né, de viajar sozinho? Porque, pelo que a gente entendeu até agora, a maioria das viagens você já se programou quando você decidiu viajar para a Europa, que iria viver sozinho, viajar sozinho. Você tem algum receio
receio de estar sozinho? E se você tiver, como é que você enfrenta? E aí, já aproveitando, eu vou pedir para você falar também um pouquinho. Você disse que em alguns lugares você vai de trem e não vai de carro, mas eu sei que algumas vezes que você viaja de carro, você leva uma coisa interessante no teu porta-mala. Conta aí pra gente. Olha, a vantagem de viajar sozinho é a liberdade de decidir, né? É só você que decide. A desvantagem é justamente você não ter ninguém para você discutir, né? Então, porque às vezes mais de uma cabeça pensa melhor, a pessoa contesta alguma coisa, apresenta uma nova alternativa, né? Mas o viver sozinho é também um aprendizado. Como meu pai morou comigo os 2 últimos anos da vida dele, eu aprendi que o envelhecimento é um caminho para a gente viver a vida da gente, não obrigatoriamente em solidão, mas a gente vai vivendo um caminho de viver só, mesmo que tenham pessoas ao seu redor. Porque a própria dificuldade de comunicação, você estando já com a idade mais avançada, a dificuldade de audição, vai havendo um isolamento e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? O receio de viajar sozinho é sempre você ter algum problema de saúde. Esse é o maior medo de todo mundo, né? E é o meu medo também. Então, nesse aspecto, eu procuro fazer aquilo que as mulheres fazem. Eu aprendi com as mulheres, né? A fazer os exames preventivos, né? Então, na organização de viagem e na saúde, a prevenção, ela é essencial, né? Em muitas oportunidades onde eu estava acampado como pediatra, eu tive a oportunidade de ajudar pais que viajavam às vezes com crianças pequenas e não levavam nenhum antitérmico. Então, isso é uma inexperiência, né? Já tive a oportunidade de atender criança em voo, né? Voltando da Austrália. Por sinal, foi a primeira vez que eu viajei de primeira classe, porque a companhia me deu de presente uma primeira classe, porque eu atendi uma criança no voo, né? A Latam, né? A antiga LAN Chile, né? E isso a gente vê como que as pessoas, com a inexperiência, elas incorrem em risco. Então, o receio de viajar sozinho é basicamente você se acidentar, ter algum problema e não ter nem ninguém para comunicar a família, às vezes, né? Esse que é o problema, né? Então, eu tenho viajado de carro e eu carrego no porta-malas do meu carro uma bicicleta dobrável, né? E em muitas cidades eu utilizo essa bicicleta. Eu paro o carro e numa cidade que tem um relevo favorável para andar de bicicleta, eu vou conhecer uma extensão muito maior da cidade do que se eu andasse a pé, né? Então a bicicleta tem me favorecido muito esse aspecto de conhecer áreas que dificilmente eu iria conhecer se eu tivesse a pé. Então agora mesmo eu vou viajar dia 1º agora de abril, eu vou para o Delta do Pó, do Rio Pó, abaixo um pouquinho de Veneza. E lá tem um parque, uma reserva que eu vou conhecer todo em bicicleta, né? Uma área muito extensa, com aves, com flores, que é um lugar muito lindo, mas é muito grande para andar a pé e não pode andar de carro. Então a bicicleta vai ser essencial, né? Comprei uma bicicleta pedalada assistida, que tem a ajuda do motor elétrico, que aí me faz também andar uma extensão maior, porque eu também já não sou mais um atleta, né? Eu não sou um ciclista, eu sou um turista que anda de bicicleta. Estou gostando muito, juntando trem, carro, sempre o melhor, aproveitando o melhor de cada um, né? Trem, carro, bicicleta. Sim, e aqui na Itália você pode colocar sua bicicleta no trem. Então, aqui perto de Perugia tem um lago muito lindo, aqui o Lago Trasimeno, que fica a 30 quilômetros daqui, e tem ciclovia para ir até lá. Então eu vou até o lago, passeio, ponho a bicicleta e volto de trem, para não ficar muito cansado. Muito legal, excelente. Rui, assim, quais são as facilidades e os desafios para os viajantes 60 mais na Europa? A Europa é o paraíso dos idosos, tem muito aqui. Então todas as empresas de turismo, os hotéis, todas as programações, elas levam em consideração em geral essa dificuldade que as pessoas têm para o deslocamento. Então eles anunciam se tem acessibilidade à cadeira de rodas, eles anunciam numa caminhada ou num passeio de bicicleta qual é o nível de dificuldade, né? Para as pessoas terem ciência. E se não é divulgado, você pode mandar um e-mail, você pode telefonar e perguntar
perguntar se tem, qual o nível de dificuldade, né? Qual é o nível de elevação que vai ter na caminhada, né? Tudo isso cria uma situação extremamente favorável para o idoso, né? Porque eu vi chegar na Sicília excursão de idosos que não conseguiam sair do hotel, porque o hotel ficava numa ladeira tão grande que o grupo que chegou era de uma idade muito avançada, eles tiveram que chamar um veículo para tirar eles do hotel. Provavelmente, a pessoa que programou essa viagem ou não sabia ou não tomou esse cuidado de verificar qual era o nível de dificuldade que teria para essas pessoas que estavam chegando lá. Rui, diz pra gente quais aspectos do ser viajante 60+, que lhe chama mais atenção nas viagens. Você falou um pouquinho agora, né? Mas que mais que você acha que te chama mais atenção? Olha, o que me chama mais atenção é o desapego com futilidade, né? A gente não vê pessoas de mais idade viajando carregando um monte de pacote, de sacola, como a gente costuma ver pessoas jovens fazendo compra, né? Fazendo shopping durante a viagem. Não se vê pessoas preocupadas com detalhes, né? Elas estão felizes por estarem nas condições de usufruírem a viagem, né? E quando elas estão em grupo, você vê a interação, né? Sorriem, brincam, interagem, perguntam, mas ao mesmo tempo é um grupo que sabe dos seus direitos, né? E exigem, né? Se fazem respeitar, porque um detalhe é que conforme nós vamos avançando na idade, uma parte da população, nós vamos ficando meio transparente, né? As pessoas não veem a gente muito na calçada, não veem na área de atendimento, eles esquecem que é um grupo que tem um potencial de consumo, né? Grande, que tem que ser dado atenção, né? Essas pessoas não carregam supérfluos, né? Eles portam pouca bagagem, até porque aqui não tem gente para ficar carregando a bagagem. Cada um tem que carregar a sua própria bagagem, né? Tem que botar nos locais essa bagagem, né? Então, essas pessoas não têm muito supérfluo, né? Elas são práticas, né? Eu, desde que eu fui para Londres, eu não passo roupa mais, né? Eu digo que eu passo muito bem a vida. A roupa eu não passo mais, né? Você vai ficando prático, né? Eu também não passo mais roupa não, viu? Faz tempo. Você já passou algum perrengue em viagem? Olha, perrengue a gente sempre passa, né? Não tem muito jeito de escapar, né? Mas eu, em geral, eu não registro muito isso como sendo uma coisa que atrapalhou a viagem. Eu registro como sendo uma experiência a ser agregada. O pior perrengue que eu passei foi, eu tinha comprado uma viagem, um cruzeiro que ia sair de Dover, um porto que tem no sul da Inglaterra. Eu estava vindo de Paris, então eu vim até Calais, que é onde o túnel que tem entre a Inglaterra e a França, né, que o trem que passa ali, ele emerge em Calais. Quando eu cheguei em Calais, estava um tempo horrível. O navio que eu atravessei esse estreito de Dover demorou mais de 1 hora para atracar. Quando eu cheguei no porto, o navio não estava lá, o navio que eu ia embarcar. E não tinha aviso nenhum no porto onde estava esse navio, e não tinha ninguém para me informar. Aí eu perguntei para um taxista se ele tinha visto algum movimento ali. Ele falou, olha, o navio foi o taxista que me informou, não tinha nenhum aviso informando nada. O navio não atracou aqui porque o mau tempo não permitiu. Então, as pessoas que chegaram aqui, elas foram transferidas para o aeroporto e voaram para ir para Amsterdã encontrar o navio. E aí eu peguei esse mesmo táxi, fui até o escritório da empresa, que eles sabiam onde era. A empresa pagou um táxi para me levar no aeroporto em Londres para eu voar para alcançar o navio em Amsterdã, né? E aí uma curiosidade que é importante a gente falar para as pessoas. O dinheiro que eu paguei nessa passagem, que eu comprei de última hora e que ficou muito caro, eu paguei em libras. A companhia de navegação queria me devolver em crédito para eu
gastar dentro do navio. Eu disse, não, eu não aceito. Eu quero o meu dinheiro. Aí eles quiseram me devolver em dólar, com uma conversão altamente favorável a eles. Eu falei, negativo, eu só vou receber em libras. Mas uma coisa que me favoreceu é que no primeiro dia que eu entrei no navio, um passageiro caiu num desnível e ele teve um corte muito grande no rosto, numa cadeira. E eu estava ao lado dele. E eu fiz o primeiro atendimento nele imediatamente. Tanto que nem sujou o carpete, nem nada. E por causa disso, eu fiquei conhecendo o comandante do navio. Quando eles ficaram me enrolando para pagar, eu falei, eu quero falar com o comandante. Mas eu nem precisei chegar no comandante. Na hora, eles me pagaram as minhas libras, né? Então, esse aspecto de experiência de vida, ele conta muito nesses perrengues, né? Ajuda demais a você solucionar, né? Teve uma vez que eu esqueci uma bolsa dentro do trem indo de Amsterdã para Berlim. Então, eu ia fazer uma transição, o trem para pouco, eu saí rápido demais, larguei uma bolsa com os meus documentos ali dentro. Imediatamente eu acessei o funcionário, ela ligou para a pessoa do trem, eu sabia qual era o vagão que eu estava, o assento que eu estava, que eu tinha o ticket numerado, eles deixaram na estação seguinte, eu fui buscar, estava lá tudo intacto, né? Então, essa experiência é você não se desesperar, né? Por quê? O medo, ele tem que ser administrado. O medo te protege, mas ele te paralisa se você não administrar o medo, né? Então, a experiência conta muito nisso. Super importante essa sua dica, Rui, porque tudo que a gente tem ouvido, né, e recentemente eu e Lilian participamos de um painel na Sister Wave e colocamos isso, né, que a grande maioria da preocupação das pessoas 60 mais de viajar sozinha é o medo. E o medo vai existir sempre, como você disse, é proteção. Agora, a gente tem que se acalmar e achar os caminhos para a gente buscar os nossos direitos e solucionar os problemas, né? Essa é a dica, e não deixar de viajar porque tá com medo, né? Fantástica essa sua dica aí. E eu queria lhe perguntar o seguinte, você já viveu, além dos perrengues que fazem parte, né, da jornada, alguma situação perigosa em viagem? Olha, não propriamente perigosa, mas desagradável, né? Eu sofri um roubo, vamos dizer assim, né, na Sicília. E depois eu fiquei sabendo que é um golpe muito comum. Eu estava passando por uma cidade e aí quando eu saí da cidade, uma pessoa estava atrás com um carro buzinando. Eu parei para saber dele o que era. Desceu um jovem dizendo que o meu carro tinha esbarrado no retrovisor do carro dele, né, e tinha quebrado. E mostrou o espelho quebrado. Eu não estava muito convencido, né, porque eu não tinha escutado nada, não tinha acontecido nada, mas eu fiquei com medo pela exaltação que ele estava, e nós estávamos num lugar um pouco ermo, não tinha ninguém, fiquei com medo dele me fazer uma agressão, acabei dando um dinheiro para ele. E, na verdade, é um golpe clássico que tem lá, que é o golpe do specchietto, né, que eles chamam, que é o espelho retrovisor. Eles ficam vendo alguma pessoa que não é do local e fazem esse golpe, né? Em Roma, uma vez também, depois de eu ter feito o check-in no hotel, eu saí para fazer turistar lá em Roma, uma pessoa na rua me chamou pelo nome e disse que me conhecia de Brasília, né, e queria me vender uma roupa. Eu não comprei, mas ele provavelmente conseguiu essas informações pelo funcionário do hotel, né? O funcionário do hotel deve ter passado para ele meu nome, de onde eu estava vindo, né? Então ele falou locais que eu frequentava em Brasília, que a gente põe em rede social, né, que foi no restaurante tal, né? E era um golpe aquilo ali, né? Se eu comprasse aquela roupa dele sem nota, a polícia iria me achar, ia me tomar, ia me levar preso, né? E é toda uma sequência de golpes que tem e que a gente não pode entrar nesse processo, né? Mas risco mesmo, não. Acontece que alguma outra coisa desagradável, por exemplo, eu fui fazer snorkel em Malta, a água estava muito fria, eu sofri uma cãibra, então eu estava perto de um navio, de um barco, mas não era o barco que eu tinha vindo na excursão. Eu pedi para subir, para me recuperar, o responsável pelo barco não permitiu que eu subisse, mesmo ele vendo que eu estava sofrendo dor, né? Então, é uma situação muito desagradável isso, né? Não estava com risco de morrer afogado, porque eu estava com a mão ali segurando, né? Eu tive que dar a volta nesse barco para subir no barco que eu tinha vindo, né? É uma situação, assim, desagradável, mas não invalida a experiência que a gente tem de viagem, que tem tantas coisas boas, né? Que a gente esquece isso, registra como experiência. Ô, Rui,
Que experiências assim mais incríveis, mais marcantes você já viveu em viagem? Olha, Lilian, bom, eu adoro gente, né? Eu sou apaixonado por gente. Então, por isso que eu gosto de fazer uma viagem em que eu tenha tempo de conhecer pessoas, onde eu tenha tempo de assimilar um pouco o modo de vida de cada lugar, de você visitar com calma pontos turísticos que às vezes que só existe naquele local. Então, por exemplo, eu fui no Lago Titicaca, né, no sul do Peru. A maior parte dele fica na Bolívia, e tive a oportunidade de estar numa ilha flutuante e conversar com os moradores, né? Eles montam essa ilha com uma planta que nasce ali, que é o tipo de uma taboa. Eles vão amarrando aquilo e fazem uma ilha maior que um campo de futebol. Eles comem a base dessa planta, que é como se fosse um tipo de um aspargo, mas a gente não pode comer, que na gente, quem não está habituado, tem um desarranjo intestinal. Eles fazem artesanato dessa mesma planta. Então, é uma experiência fantástica. E as casas ficam ao redor dessa ilha. Quando uma pessoa se desentende nessa ilha, eles vão lá e cortam aquele pedaço da ilha onde está a casa da pessoa, e essa pessoa vai arrumar um lugar onde ela quiser morar. Olha que experiência fantástica isso. Que coisa mais democrática, né? Eu conheci na Nova Zelândia uma caverna onde tem um inseto, que são os glowworms, que emite luz. Só tem lá. Você entra silenciosamente num barco, não pode fazer barulho nenhum, nem de câmera fotográfica, senão eles desligam, eles apagam. E é como você vê um teto estrelado, um céu estrelado no teto da caverna, né? E barreira de corais na Austrália, né? Que é lindíssimo, né? Fui lá 2 vezes já. Fazer snorkel em Fernando de Noronha, que é inesquecível, no Mar de 7 Cores, em St. Andrews, né? Que é fantástico. Ter a oportunidade de ver a exposição do Pink Floyd, que é um conjunto que eu amo, os 50 anos do Pink Floyd, que eu visitei em Londres, né? Nadar com botos, né? No Rio Solimões, na Amazônia. Então, são coisas que a gente registra como inesquecíveis. A ilha de Canguru, né? Que eu visitei próximo de Adelaide, na Austrália, né? E ter morado com o vulcão Etna. Eu via o vulcão Etna pela minha janela, na Sicília, né? Fotografei ele em várias épocas, né? Coberto de neve, lançando lava, né? Fazendo erupção, né? Então, isso são coisas que são muito marcantes, né? E todo o convívio com as pessoas, amizades que eu fiz, né? Em Malta, com o dono do local onde eu fiquei, com o casal, né? Pessoas que eu atendi em situações de risco de saúde e que foi muito gratificante o reconhecimento, o agradecimento dessas pessoas, né? Por estar numa situação vulnerável e ter tido a sorte, eu e eles, de estar ali na hora de poder fazer esse atendimento. Então, isso é muito enriquecedor. Nossa, muito, muito interessante mesmo. Coisas que ficam guardadas no chip da nossa cabecinha, né? E do nosso coração. É verdade. Essas experiências não morrem nunca mais, né? Não são esquecidas. Mas me diz aí, agora a gente quer saber quais são os seus planos de viagem para o futuro. O que você está em mente? Os sonhos não acabam, né? E nem envelhecem. A epidemia, ela atrasou um pouco os meus planos, porque ela começou logo depois que eu cheguei aqui em Perúdia. Então, eu fiquei 1 ano e pouco sem poder sair aqui. Mas agora, com o afrouxamento já nesse ano de 2021, eu já tinha começado a viajar aqui em volta, que eram os meus planos. Conhecer os arredores, né? Porque Perúdia é uma cidade muito linda, muito conservada, e os arredores aqui de Perúdia, numa extensão de um raio de 100 quilômetros, tem muita coisa para conhecer, e que eu já tenho feito isso já há algum tempo. E agora já estou me estendendo um pouco mais, né? E agora, como eu falei, dia 1º, eu vou conhecer o Delta do Pó, depois eu vou a Londres, para também passar meu aniversário com meu filho que mora em Londres, e os planos é eu começar a alugar, já que eu tenho a minha casa fixa aqui em Perúdia, eu vou começar a alugar por períodos para eu poder visitar algumas regiões. Então, o primeiro
que eu pretendo ir depois que eu voltar de Londres é a Sardenha, né? E ficar na Sardenha durante um período para conhecer bem a Sardenha. E fazer isso em cidades onde a gente tenha uma região interessante, né? Eu vou a Bolonha também, depois que eu vier voltar do Rio do Pó, do Delta do Pó, eu vou a Bolonha para conhecer também a região ao redor de Bolonha, né? Eu quero ir a Imola, onde o querido Ayrton Senna, infelizmente, faleceu, para conhecer o local lá, né? Fazer a minha homenagem a ele, que é tão querido aqui na Europa, né? E enfim, esse é o planejamento para frente, né? Vamos ver se a guerra vai permitir. Espero que acabe logo. A gente tem que torcer para essa guerra terminar mesmo, por todos os motivos, né? Bem, Rui, se você pudesse dar um conselho para uma pessoa, para pessoas, né, 60 mais, você indicaria mudar de país apenas quando jovem? Muito pelo contrário, eu acho que não tem idade para se sonhar, não, e executar, né? Até seria uma contradição, porque eu mudei com 66 anos, mas a recomendação seria que não desistissem, né? Que tomassem posições proativas, fazendo esse planejamento, e que saísse da zona de conforto, porque não é difícil, mas não é simples. A pessoa tem que tomar uma atitude de dar o primeiro passo, né? Colocar-se em prática aos poucos, fosse testando, como está fazendo a Silvia, né? Para ganhar confiança, e fosse caminhando, né? Não parar, né? Não é por qualquer tipo de dificuldade que devem desistir, né? E treinar fundamentalmente o desapego, né? É o desapegar das coisas materiais, que elas vão ficar aí algum dia, né? Porque todos nós vamos daqui para melhor. Então, não adianta ficar apegado em bens materiais, porque eles vão ficar em algum momento. Então, a gente tem que treinar esse desapego, né? E aprender a viver com um pouco mais de simplicidade. Não se cobrar de viver como se fosse um turista em tempo integral, né? Se ver como morador, né? Poder viver essa experiência de uma maneira diferente. Muito legal, é bem isso aí, né? Quem quer e tem sonhos tem que agir, né? Para colocá-los em prática. Esse é o caminho mesmo. Agora vamos à cereja do bolo. Compartilha com a gente, Rui, as principais atrações da cidade onde você está morando agora, de Perugia e dos arredores, que um viajante que queira ir visitar a cidade não pode deixar de conhecer. Olha, Perugia é uma cidade belíssima, super bem conservada. O centro histórico é lindo, ainda tem uma muratura de proteção do tempo dos etruscos, ainda o muro da época romana. Mas Perugia ela é um pouco prejudicada por estar a 15 quilômetros de Assis, que é mais conhecido. As pessoas vão a Assis e às vezes não passam por Perugia. Tem coisas lindas aqui, tem uma fortaleza que a gente chama de Rocca Paulina, porque foi feito por um Papa Paulo, né? Que é absolutamente preservada, é lindo demais. Tem um poço etrusco feito há 2000 anos atrás, que tem água lá ainda e está tudo colocado lá do mesmo jeito que foi colocado. Tem a igreja de São Lourenço, né, que é o protetor aqui de Perugia, que é uma igreja lindíssima, lindíssima. Não vale a pena deixar de visitar. E todo o entorno da região Umbra, né? A região da Úmbria é muito bonita porque tem as colinas, né, úmbras, né? E nós estamos aqui a 15 quilômetros de Assis, tem Siena, tem Arezzo, tem região de cidades muito pequenas que são muito belas para a gente conhecer e não vale a pena deixar de visitar essa região. É muito interessante. Uma produção de vinho maravilhosa, né? Então, vale a pena conhecer. Eu sou apaixonada pela Itália e realmente nunca tinha pensado em Perugia, mas depois das suas colocações, com certeza Perugia vai fazer parte do meu roteiro. Rui, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes?
Olha, a minha mensagem é de incentivo. Eu diria que o nosso cérebro, ele é muito maleável. E quando a gente sai da área de conforto e que nós enfrentamos esse desafio da programação de uma viagem, de enfrentar essas dificuldades que obrigatoriamente vão acontecer, mas que não são dificuldades intransponíveis, esse trabalho, ele deixa o cérebro da gente cada dia mais jovem, né? A possibilidade de aprender um idioma diferente já está provado cientificamente que é uma das coisas que mais estimula e protege o nosso cérebro de qualquer doença degenerativa no sentido da nossa memória, né? Então, que essas pessoas não abandonassem o sonho e que fizessem essa programação lentamente, preventivamente, cuidando da saúde, preventivamente cuidando desse desapego e que colocassem esses projetos para funcionar, não desistissem, porque é muito enriquecedor. Fantástico, é isso aí. Maior estímulo, né? É essa, a gente vê que é possível, né? O seu exemplo mostra que dá para se aposentar, se programar, se organizar e viver a vida fazendo o que gosta. Se gosta de viajar, esse é o caminho. E eu queria fazer ainda um destaque aqui, né? É muito mais comum a gente ver mulheres viajando sozinhas do que homens, né? Então hoje você está não só inspirando as mulheres, mas é uma grande inspiração para os homens também, né? Que podem se preparar para o envelhecimento e se não estiverem mais acompanhados, não deixem de viajar, porque é possível e é bom para o cérebro e é bom para a vida e é bom para estar ativo, né? Viajar sozinho ou acompanhado. É isso aí. Muito obrigada, Rui. E eu queria te pedir agora que você deixasse aqui as suas redes sociais, onde você divulga as suas fotos, né? Como você disse que gosta de muitas fotos e eu tenho visto algumas são lindas. Aonde você divulga as suas viagens para que as nossas ouvintes possam acompanhar com você as suas aventuras. Olha, na verdade, eu não faço um blog de viagem, né? Eu publico no Instagram. O meu Instagram é @RuiCosta, Rui com I, né? Rui Costa 1001. Olha, Rui, foi um prazer enorme conversar com você, ouvir a sua história de vida. Eu acho que, assim, foi muito mais do que a gente saber como é que é morar em Perúdia, como é que é morar na Itália, viajar pela Europa. Você falou coisas que eu acho que a Silvia também vê dessa mesma maneira, assim, de uma grande sensibilidade e de um olhar muito especial para a vida, né? Para ressignificar as coisas que você vivenciou. Eu amei essa frase que você disse, calouro de uma nova vida. Me pareceu assim, sabe? Estou aberto para as aprendizagens que virão, né? E eu acho que essa deve ser realmente a nossa postura diante de etapas novas, né? De recomeços, que essa deve ser a nossa postura diante da vida. A cada momento, coisas novas nós temos para aprender. Então, nós temos a certeza assim, que tudo que você nos contou aqui vai assim, inspirar muitos viajantes, inspirar no sentido de colocar o sonho em prática, de viajar e também de incluir a Perúdia, né, nos seus roteiros, né? Então, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Isso aí, Rui, foi fantástico estar ouvindo a sua experiência de vida, né? E o preparo para a aposentadoria, como que você está curtindo essa nova fase de vida. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E encerrando, infelizmente a gente tem que terminar, né? Eu queria falar com você, nossa querida ouvinte. Você pode ouvir este e os outros episódios do Viajantes Bem-Vividas a qualquer hora, inclusive enquanto você estiver fazendo as mais variadas atividades, por exemplo, academia, caminhando, lavando louça. Nós estamos lá no YouTube, no Spotify, no Google e Apple Podcast. É só pesquisar Viajantes Bem-Vividas ou então entrar lá na nossa página do Instagram e clicar no link da bio, que está lá para você escolher que canal você quer ouvir. E a gente tem mais
mais um pedido especial para você. Se você ouvir no YouTube, curta o episódio clicando em gostei, assim o Google ele entende que o conteúdo é legal e distribui para um maior número de pessoas. E não esquece de compartilhar também. Envie o episódio que você está ouvindo e que você gostou para a sua rede de amigos. Isso vai nos ajudar muito a expandir o número de pessoas que vão poder ouvir e receber informação desses nossos episódios aqui. E se você ainda quiser enviar para a gente comentários e sugestões de novos temas, é só ir lá no Instagram Viajantes Bem-Vividas e enviar pela mensagem privada ou então no nosso e-mail viajantesbemvividas, tudo junto, @gmail.com. A gente vai adorar receber ideias e sugestões. Um abraço bem apertado, aguardando você daqui 15 dias na quarta-feira. Até lá!